Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Adão Hermes. O objetivo de toda criatura no universo, todas as criaturas que se têm conhecimento, têm o objetivo de caminhar para a evolução. Esse é o caminho, é a direção que todos devemos tomar, mesmo que de maneira inconsciente estamos caminhando para a nossa evolução. Os erros nos ensinam. Com eles aprendemos onde não errarmos mais, porque já erramos tantas outras vezes. E o cristianismo, as leis do cristianismo, se aplica não somente a nós espíritas, se aplica também aos católicos, que têm a sua fé, a sua base alicerçada no cristianismo. Os evangélicos também são cristãos, têm a sua fé, a sua crença baseada e alicerçada no cristianismo. Ah, Adão, então você está dizendo que somente os cristãos podem evoluir? Não. Não só os cristãos, não só os espíritas vão evoluir. Católicos, protestantes, budistas, esses também estão caminhando para a evolução. Lembre-se, todas as criaturas caminham para a evolução. Porém, nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as criaturas são iguais, têm as mesmas necessidades. Nem todas as criaturas têm os mesmos objetivos, têm as mesmas obrigações e as mesmas necessidades. Os espíritas, no nosso caso, nós temos uma necessidade diferente daqueles que se realizam como evangélicos, assim como os budistas, os islamistas, têm as suas necessidades. Cada espírito tem um dom, tem uma capacidade de reagir, tem uma capacidade de se interagir com as forças de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas deixemos de lado os outros dogmas, as outras doutrinas, e vamos nos ater à nossa, que é a que nós nos propomos a realizar para o nosso espírito, que propomos realizar para Deus Pai Todo-Poderoso. Embora devemos sempre lembrar, não somos melhores do que ninguém, não somos totalmente os donos da verdade, porque a nossa verdade vale para nós, não vale para todos. Assim como a verdade de outros talvez não nos valha muito. O que o cristianismo pede? Que devemos ajudar uns aos outros. Nós temos deficiências que outros não têm, assim como os outros também têm deficiência que nós não temos. Então, se juntarmos as nossas qualidades, todos nós juntos, juntarmos as nossas qualidades, os nossos dons, poderemos sobrepor e acabar com as dificuldades que todos em conjunto também temos. Todos nós, todas as pessoas. Quando eu estou falando, é no geral, meus irmãos. Não estou falando só para nós do Templo Luz Universal, não. Estou falando até para espíritos que não estão encarnados. Os espíritos desencarnados também nos ouvem, participam conosco dos nossos trabalhos. Não só os espíritos de luz, mas também espíritos sofredores, espíritos que não conseguiram deixar para trás os vícios terrenos, as necessidades humanas, que desencarnam, mas infelizmente continuam vivendo na crosta terrestre. São chamados sofredores. Ah, Adão, você está falando que são os espíritos maus? Não, sofredores. Tem muito espírito bom que está na condição de sofredor. Não é porque ele é sofredor que ele é um ignorante, que ele não tem conhecimento ou que ele seja mau. Da mesma maneira que entre nós encarnados tem muitas pessoas boas, mas também tem pessoas más. É a mesma coisa, não faz diferença. O Pai Nosso nos ensina, é nós que não queremos enxergar, assim na terra como nos círculos espirituais. Os círculos espirituais é todo o círculo espiritual. O mundo de luz também, o mundo inferior, é ciclo espiritual também. E aí é que entra, devemos ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui hoje reunidos porque nós estamos dispostos a desenvolver a nossa mediunidade.
Se estamos aqui e queremos desenvolver essa nossa mediunidade, porque o nosso espírito nos dá essa condição. O nosso espírito está magnetizado e tem a necessidade de desenvolver essa mediunidade. Você, Adão, eu sou médium e quero seguir o catolicismo, eu quero ser um evangélico. É o seu livre-arbítrio. Pode sim, não tem problema. Porque para nós, tudo que conduz o homem a Deus está certo. Embora nós sabemos que religião, doutrina ou dogmas qualquer não vai garantir a evolução de ninguém. O que vai garantir a sua evolução são as suas atitudes, os seus atos, a sua capacidade de aprender e corrigir erros. Isso é que faz o espírito evoluir. Mas por que então que eu tenho que desenvolver essa minha mediunidade? Porque mesmo que você decida se tornar um evangélico, um protestante, você pode fazer tudo certo. Você pode fazer aquilo que manda as leis cristãs: amor, humildade, tolerância, a compaixão, a capacidade de perdoar. Mas pela condição que o seu espírito tem, é pouco para a sua necessidade. Não porque é errado, é porque para nós talvez não seja o suficiente. Como diz, somos todos diferentes uns dos outros. Cada espírito tem uma necessidade diferente, e a nossa necessidade é de desenvolvermos a nossa mediunidade, porque o nosso espírito, com a capacidade magnética que tem, nós temos acesso mais facilitado ao mundo espiritual, depois do desenvolvimento dessa nossa mediunidade, depois dessa nossa preparação. Então nós estamos praticando o cristianismo, e essa capacidade mediúnica que temos, podemos ajudar mais o outro, podemos aliviar mais as dores do outro, do que simplesmente estarmos só absorvendo energias. Para muitos, o fato de simplesmente não errar mais não vai garantir sua evolução. Você pode não cometer nenhum erro nesta encarnação, mas também não reparou erros que você já acumulou na sua história, no seu passado. O seu transcendente é quem, de fato, define aquilo que você é. Se você é um devedor do sistema crístico, você deve pagá-lo. Você deve quitar essa sua dívida. Mas eu não faço nada de errado, eu ajudo as pessoas, eu sou educado, eu trato com respeito e carinho todas as pessoas. Ótimo, maravilha. Isso é obrigação de todo cristão. Se você não faz isso, você já está errando contra o sistema. Porque não lhe custa nada tratar bem o outro. E por outro lado, nós sabemos quem é que não gosta de ser bem tratado, quem é que não gosta de ser respeitado. Às vezes, um bom dia que você dá para alguém já faz a diferença para aquela pessoa, independente da raça, do credo daquela pessoa, da posição social, se é bonito, se não tem beleza, não interessa. Uma pessoa menos favorecida na vida, se você lhe cumprimentar, ele vai se sentir bem. Uma pessoa que está doente, que souber que você se preocupou com o seu estado de saúde, ele vai se sentir bem, porque ele vai ter a certeza no seu consciente de que alguém se importa. Ele foi observado, alguém lembrou dele, e isso faz bem para a pessoa. Talvez a pessoa está triste, padrão vibratório baixo, e o seu padrão vibratório baixo o impede de ter contato com os mentores de luz, com o mundo espiritual. Você chega, demonstra um carinho, uma atenção para aquela pessoa. Não precisa ficar ali o dia todo adulando e alisando a pessoa, não. Um bom dia e pergunta: como é que você está? A pessoa se sente bem, ela se sente importante, ela eleva o seu padrão vibratório. Aí ela mesma já se alimenta de esperança e de a energia de amor, compaixão e alegria.
Você já fez sua caridade. Você já fez a diferença. Isso, qualquer pessoa, todas as pessoas podem fazer isso, independente do credo. Nós espíritas podemos fazer muito mais do que isso. Com o mesmo gesto, com o mesmo ato, podemos fazer ainda muito mais do que uma pessoa que não tem o magnetismo do seu espírito. Porque nós carregamos a doutrina espírita cristã, nós carregamos a força crística, porque nós representamos diretamente as forças de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos médios de incorporação trabalham, incorporam, transmitem para quem nos procura a palavra amiga, a palavra de conforto. E o mais importante do que apenas a orientação, é a energia que a espiritualidade consegue implantar na aura daquele que nos procura através do médio de incorporação. Agora, por que isso é possível? É por causa da sua mediunidade. Além da palavra que conforta, vai a energia que fortalece, que sustenta, que alimenta. Então, essa é a nossa diferença. Essa é a nossa necessidade de nós que temos mediunidade em desenvolvermos essa nossa mediunidade, nos aprimorarmos dentro deste poder magnético. E não existe limite para o desenvolvimento mediúnico. Você está constantemente em desenvolvimento. Então estamos prestando a nossa caridade para aquele que nos procurou. E se aquela pessoa que nos procurou saiu bem, isso vai refletir em toda a sua família. Isso vai refletir em todas as pessoas que circulam, que estão à volta daquela pessoa. Então a caridade que você prestou aqui está ganhando força e crescendo lá adiante, mesmo que você não saiba. Mas o que eu estou ganhando com isso? Muita gente acaba se perguntando. Você está ganhando, primeiramente, elevação moral do seu espírito. Você está exercitando a sua caridade. Você está exercitando aquilo que determina os mandamentos de Deus Pai Todo-Poderoso. Ajudem uns aos outros. Independente se você será recompensado ou não. Nós não trabalhamos, nós não realizamos nada esperando recompensa física. O que nós queremos é o reconhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós queremos é a elevação do nosso espírito na condição moral, na condição evolutória. O que nós queremos evoluir. Já chega de cometer tantos erros. Já chega de sofrer por causa dos nossos próprios erros. Este trecho do Evangelho nos falou: aquele que planta o que a natureza humana determina, vai colher a morte. Mas por quê? É tão ruim assim ser humano, estar encarnado? Para nós é uma maravilha, porque ninguém quer desencarnar. Porque é o que nós conhecemos. É onde está a vida que nós temos lembrança da nossa mente. Se está confortável, talvez nem confortável tanto assim, mas nós queremos continuar aqui, porque essa é a nossa natureza humana, é a nossa natureza de encarnado. Mas então por que, se plantar as coisas da natureza humana, vou colher a morte? Porque para Deus Pai Todo-Poderoso, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para os arcanjos de Deus Pai Todo-Poderoso, para os nossos mentores, para a nossa família espiritual que está no mundo de luz, nós estamos mortos. Nós estamos em um outro mundo, em uma outra dimensão, que não é aquela que realmente pertencemos. E nós só vamos voltar para a nossa origem depois que morrer o nosso corpo físico. Aí sim é que nosso espírito vai voltar para o mundo de onde nós viemos. Então nós vamos morrer para a terra. Nós vamos morrer para as pessoas que nós conhecemos hoje, mas vamos viver novamente para o nosso povo transcendental. Isso é ressuscitar. Jamais isso vai acontecer. É fisicamente, biologicamente impossível alguém que desencarnou voltar a viver como as pessoas imaginam. O ressuscitar é você voltar às suas origens. É você voltar para o seu estado primário. Você voltar para o lugar de onde você veio. Isso é ressuscitar. E como isso se processa? Evoluindo, melhorando a sua natureza.
Nós somos criaturas de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós fomos criados de uma centelha pura e cristalina. Fomos espíritos puros um dia. Não conhecíamos o que era mal, não conhecíamos o que era ruim, não sabíamos o que era ganância, vaidade, ciúme, orgulho, avareza. Não sabíamos de nada disso. Então éramos espíritos bons e puros. Mas éramos por quê? Porque éramos de fato puros? Ou porque não conhecíamos o que era dificuldade? Então Deus Pai Todo-Poderoso nos colocou na condição de encarnado, com espíritos de naturezas diferentes, de espíritos com ideologias diferentes, para convivermos juntos. E temos que disputar aqui na Terra o nosso espaço. Temos que crescer individualmente. Aí tivemos que conhecer o que era disputar com outro uma vaga numa entrevista de emprego. Um vai ser patrão do outro, um vai ser o encarregado, vai ser o chefe do outro, um vai ser o filho do outro. Uns teriam que educar outros, ajudá-lo em todos os sentidos da sua vida. Aí então começou as vaidades, os orgulhos. Aí então a nossa real natureza veio à tona. Porque somos diferentes em tipo de natureza. Uns são mais humildes, outros são mais orgulhosos. Uns são vaidosos, o outro se contenta com pouco. O outro é avarento, o outro não liga muito para isso. Então, eis as diferenças. E isso fez com que houvesse atritos entre nós. E daí então partiu tudo aquilo de ruim que a nossa natureza nos conduziu a fazer. Começou com vaidade e orgulho, até chegarmos à guerra, até chegarmos no desejo de destruir o outro, porque ele pensa diferente de nós. Isso é um atraso que vai dificultar muito a evolução do coletivo, de toda a raça humana. Está aí a origem de todo o atraso. Mas aqueles que conseguiu despertar para si a compaixão, a humildade, a tolerância, aquele que conseguiu absorver e assimilar para si os ensinamentos crísticos, se sobressaem. Vai desencarnar, passou isso aqui rapidinho. Então ele começou a plantar a natureza do Espírito de Deus. Então ele vai colher, então, a vida eterna. É a vida eterna, é voltar para o seu mundo. O Espírito é eterno, o Espírito não morre nunca. O Espírito vai perdurar por toda a eternidade. E ele vai ter a evolução de acordo com a sua natureza. E não porque Deus Pai Todo-Poderoso simplesmente definiu: eu vou te trazer para perto de mim. Ou então vai dizer: não, aqui no céu você não entra, você vai para o submundo. Não é assim que funciona. A sua natureza te conduz para o mundo que tem as mesmas energias e vibrações que a sua natureza. Não há nenhuma seleção, não há ninguém dizendo para onde você irá. É a sua natureza quem vai definir o seu destino. Então, por isso, meus irmãos, não há aquele negócio de dizer fulano está certo e ciclano está errado. Fulano está certo porque ele é espírita e Beltrano está errado porque ele é protestante. Não é assim que funciona. Você está certo seguindo aquilo que a sua natureza necessita que você siga. Se o seu espírito tem a necessidade de desenvolver mediunidade, se o seu espírito tem a necessidade de manipular energias, de fazer algo a mais do que simplesmente seguir uma ideia, você não vai se realizar em canto nenhum. Não quer dizer que o outro não vai evoluir, como disse no início. Vai evoluir sim. E repito o que nós já dissemos outras vezes: doutrina nenhuma, seja qualquer doutrina, seja a nossa doutrina Luz Universal, seja qualquer outro segmento religioso, não garante a evolução de ninguém. Mas então, mesmo se eu desenvolver, se eu trabalhar, se eu prestar minha caridade, não está garantido que eu vou evoluir, não? Não está garantido. O que garante a sua evolução
é a sua natureza. Se a sua natureza não é boa, se a sua natureza não equivale às determinações crísticas, procure mudar então a sua natureza. Deixe de ser avarento, se você for. Deixe de ser orgulhoso, se você é. Evite ciúme, egoísmo, maldade, mentira, falsidade. Evite isso. E você evoluirá. Você, o seu espírito, será conquistador dos mundos que já te pertencem. É por isso que em outras passagens do Evangelho diz o nosso Senhor Jesus Cristo: na casa do meu Pai existem várias moradas. Essas várias moradas não é um tanto de casinha uma atrás da outra, não. São mundos com vibrações energéticas diferentes. São mundos com níveis evolutórios diferentes. Cada um se adequa à natureza. Cada um desses mundos se adequa à natureza de cada criatura de Deus, tanto os encarnados, desencarnados. É você quem determina o seu estágio de evolução. Se você tem magnetismo no seu espírito, se você tem mediunidade, desenvolva a sua mediunidade. Trabalhe, preste a caridade. Eleve o padrão vibratório do seu irmão. Talvez muito mais fácil com gestos e atitudes, com exemplos, do que com palavras. Seja o espelho, seja o exemplo para outras pessoas te seguirem. Faça isso e você se tornará um líder nato. O seu padrão moral se eleva. Só para concluir, que já está terminando o nosso tempo, outro dia nós estávamos fazendo uns trabalhos mais demorados aqui em cima, que nós fazemos no sábado às 3 horas. Geralmente o corpo mediúnico que faz esses trabalhos. E são trabalhos um pouco mais puxados, leva tempo, né? E a gente que já não tem mais 18 anos, o pé dói, as pernas dói, muito quente, suado, mas os trabalhos realizados. Então, terminamos os trabalhos em cima e nós descemos, eu e um outro companheiro fomos tomar um café. E nesse período, os médicos que estavam aqui embaixo estavam realizando um trabalho que nós chamamos cura da mente, né? E eu vi que estava realizando o trabalho e eu até comentei: olha, eu não vou participar desse trabalho não, porque eu vou dar um tempinho, no próximo eu participo. E nisso tinha uma menina que estava encarregada de organizar esses trabalhos. Ela é responsável por organizar, chamar os médicos para que os comandantes conduzissem o trabalho. Ela chegou na certa altura ali no meio do salão e falou, ela me chamava de Dão, falou: ô Dão, você não vai participar do trabalho não? Só que ela falou de uma maneira tão diferente, eu estava decidido a não participar. Só que ela falou com um padrão vibratório tão elevado que, sinceramente, eu não tive coragem de falar que não. E fui. No início, fui meio contrariado, eu não queria ir, mas me faltou coragem de negar isso para ela. Agora, por que isso aconteceu? O nome disso é padrão vibratório elevado, é padrão moral. Por algum motivo, aquilo sobrepôs a minha condição naquele momento. E da maneira que foi feito o convite, eu não tive como recusar. Então, meus irmãos, era menina nova, eu não tinha que respeitá-la, eu não tinha que obedecê-la. A regra era essa. Mas, como eu disse, as suas atitudes é que determina quem você é. Eleve o seu padrão vibratório e tudo estará a seu favor. É claro, dentro dos princípios crísticos. É claro, sem tirar proveito para fins próprios dessa situação. Porque aí você estaria indo contra os ensinamentos e a doutrina crística. Então, meus irmãos, a evolução depende unicamente de cada um de nós. E sempre seremos dependentes um do outro. Essa doutrina não funciona sozinha. Eu estou dando para vocês essa palestra aqui agora, mas, primeiramente, o trabalho teve que ser aberto e autorizado pelos comandantes. A espiritualidade é quem determina o que devemos fazer. Então, nunca trabalhamos sozinho. Mesmo se você for muito rico,
e achar que não depende, não precisa de ninguém. Precisa. Precisa sim. Se você for muito rico, alguém vai lavar o seu carro, alguém vai cozinhar a sua comida. Um dia você vai adoecer e alguém vai cuidar de você. E o dia que você desencarnar, alguém vai ter que te enterrar. Então, orgulho só vai lhe trazer prejuízo e atraso. Embora não que tenhamos nada contra quem tem dinheiro, ótimo, se tem, ótimo, maravilha, méritos, conquista e merecimentos seus. Mas independente de qualquer coisa, se você é um policial, um político, um empresário, um médico, um advogado, sempre vamos depender de alguém. A nossa evolução depende dos outros. Um trabalho espiritual não se realiza sozinho. Nada funciona de maneira individual. Para começar, já temos um nome de sociedade, não é verdade? Existimos para viver em grupo, para vivermos em sociedade. Se colocar qualquer um de nós sozinho, ele não vive. Vive pouco tempo, ele enlouquece. A solidão é capaz de matar qualquer um de nós. Mesmo que às vezes reclamemos das pessoas, mas sempre vamos coexistir em sociedade.